Vamos dar início a uma mesa intitulada A Construção da Memória do 25 de Novembro. Eu chamo Paula Godinho e tenho aqui comigo quem vai apresentar as suas comunicações. Segundo a ordem que eu aqui tenho, vamos começar pela Marta Alves Coelho, que nos vai falar do 25 de novembro como dispositivo de memória, narrativas de ordem, usos políticos da história e a ascensão da extrema-direita em Portugal. A Marta vem do Instituto Politécnico de Setúbal e é estudante aqui da Universidade Nova de Lisboa. Primeiramente, agradecer aos demais a presença e à Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril e à Fundação Gulbenkian por estes seminários. E então eu vou passar aqui à minha intervenção. A intervenção que hoje vos proponho parte de uma ideia que é simultaneamente simples e absolutamente central. As democracias constroem-se tanto no presente quanto na forma como se escolhe lembrar o passado. O que recordamos, como recordamos e aquilo que preferimos esquecer são elementos fundamentais para compreender os limites e as possibilidades do nosso imaginário político. A memória coletiva é um dos terrenos privilegiados onde as sociedades negociam as fronteiras da sua identidade política. Não constitui um simples arquivo do passado, mas um processo vivo, em constante reformulação, no qual se disputam sentidos, legitimidades e possibilidades de futuro. A memória pública não é neutra, portanto. Ela organiza seletivamente os vestígios da história, confere-lhes coerência narrativa e alinha-os com necessidades presentes. A memória é sempre social. Os espaços de memória emergem quando a história deixa de ser evidente e a sociedade passa a depender do dispositivo simbólico para estabilizar a sua identidade. No caso português, poucos episódios são tão intensamente trabalhados como o 25 de novembro de 1975. Mais de meio século após o seu desenlace, aliás, marcando o meio século hoje, a controvérsia que envolve não deriva tanto da factualidade, que está relativamente estabilizada pela historiografia, mas da disputa da sua significação simbólica. O 25 de novembro tornou-se um objeto de memória profundamente politicizado, cuja interpretação tornou-se cuja interpretação dominante opera como um mito estabilizador. É uma narrativa moral em que a ordem triunfa sobre o caos, a prudência sobre o radicalismo e a democracia sobre o que é apresentado como ameaça revolucionária. É neste sentido que proponho analisar o 25 de novembro, portanto, como um dispositivo de memória, no sentido mais Foucaultiano. Portanto, um conjunto articulado de discursos, rituais, práticas e instituições que produz efeitos de verdade, regula comportamentos e disciplina subjetividades. Este dispositivo não se limita a narrar o passado, ele produz uma determinada visão do presente e orienta expectativas para o futuro. Condiciona a imaginação democrática ao associar a pluralidade política à instabilidade e ao converter a contenção em virtude fundadora da democracia portuguesa. A construção deste dispositivo implicou a produção de silêncios estruturais. Entre estes silêncios destaca-se a marginalização, as experiências populares do processo revolucionário em curso, conhecido como PREC, a invisibilização das dinâmicas internas do movimento das Forças Armadas, o MFA, que não se enquadram na narrativa moral binária, e a exclusão sistemática de leituras históricas que rejeitam a ideia que existia uma ameaça real de tomada de poder pela força. A historiografia tem vindo a demonstrar que, contrariamente ao que a memória dominante sugere, vários setores progressistas defendiam uma transição política pacífica, institucional e constitucional, e que o cenário de golpe iminente foi, em larga medida, uma construção discursiva posterior, funcional à estabilização de um modelo restritivo de democracia. Esta dimensão política do 25 de novembro torna-se particularmente relevante no contexto contemporâneo da ascensão da extrema-direita em Portugal. Os movimentos de direita radical portugueses têm mobilizado intensamente este dispositivo de memória, recuperando e amplificando a narrativa do inimigo interno, reforçando discursos securitários e produzindo equivalências simbólicas entre a pluralidade democrática atual e os fantasmas projetados sobre o projeto revolucionário. Assim, compreender o 25 de novembro enquanto dispositivo de memória é fundamental para compreender não só a consolidação da democracia portuguesa, mas também as suas atuais fragilidades. O objetivo aqui não é substituir uma narrativa por outra, muito pelo contrário, mas é sim tornar visível o processo pelo qual certas interpretações se tornam hegemónicas e outras são relegadas ao silêncio.
A memória do 25 de novembro permanece um campo de disputa e é precisamente nessa disputa que se joga uma parte significativa do futuro democrático português. Comecemos então por diferenciar duas formas de relação com o passado, a história e a memória. A história trabalha com complexidade, conflito, ambivalência. Requer análise crítica, confronto de interpretações, reconhecimento de tensões. A memória, porém, opera com outra lógica. Ela procura coerência narrativa, identidade coletiva, contínua, simbólica. E tende, inevitavelmente, a simplificar. Se olharmos para o período de 74 e 75, através de uma lente da história, encontramos a mobilização popular sem precedentes, comissões de trabalhadores e moradores, experiências de autogestão, ocupações agrícolas e fabris, uma reconfiguração radical da vida económica e social, uma fragmentação do próprio MFA e debates intensos sobre o que a democracia pode construir. O que vemos, portanto, é pluralidade, densidade democrática e experiência social transformadora. Mas se olharmos através da lente da memória pública dominante, vemos outra coisa. Vemos um período de risco, de ameaça, de causa iminente, encerrado pela reestruturação da ordem em novembro de 75. A discrepância, portanto, é profunda e politicamente significativa. A partir do final da década de 70, o 25 de novembro foi sendo construído como um mito fundacional. Mito não no sentido de falso, mas no sentido mais bartesiano da coisa, uma narrativa que naturaliza relações sociais e políticas, portanto. Este mito assenta numa estrutura binária. A ordem versus o caos, a maturidade contra a imaturidade, a racionalidade versus o excesso e a responsabilidade versus o aventurismo. E apresenta o 25 de novembro como um momento em que a democracia se purifica, um instante em que o país retorna ao rumo e um episódio que salva o regime de uma deriva revolucionária. Esta narrativa funciona como tecnologia de pacificação, pois torna um acontecimento disputado num destino moral. O que era contingente, o desfecho das disputas do PREC, torna-se inevitável. E o que era plural, portanto a diversidade de projetos em confronto, reduz-se a um binómio moral. Este mito tem a fundação e a função de estabilizar um modelo restritivo de democracia, centrado na contentação e na moderação. Todos os anos, na Assembleia da República, repete-se uma coreografia de memória que contribui para cristalizar esta narrativa. Os rituais parlamentares selecionam os protagonistas, estabelecem uma estética de unanimidade, renovam o discurso de salvação e transmitem a ideia de que o 25 de novembro é momento fundador incontornável. Estes rituais produzem funções essenciais. Primeiramente, produzem legitimidade, pois renovam a narrativa dominante. Também apagam tensões, pois transformam o conflito em destino. E, por último, instituem pedagogicamente, pois ensinam o que a democracia é e o que não deve voltar a acontecer. Mas tão importante quanto aquilo que é dito é aquilo que não é dito. Nos rituais oficiais desaparecem as comissões de base, os movimentos sociais, a organização popular, a pluralidade do MFA e os debates sobre democracia. Estes silêncios são estruturais para a construção de uma versão pacificada da história. A memória pública dominante não se produz apenas no Estado, também se consolida nos mídias e na escola, dois pilares de reprodução simbólica. Desde os anos 80, que a produção mediática sobre o PREC e o 25 de novembro segue padrões consistentes. A personalização militar dos acontecimentos, a dramatização de uma ameaça difusa, a ausência das experiências populares, as representações teológicas do processo e o reforço moral da ordem. Séries documentais, entrevistas e reportagens especiais que passam nesta altura moldam um senso comum histórico, muitas vezes pobre em complexidade. Os manuais escolares, por outro lado, mostram um PREC resumido a turbulência, o 25 de novembro como um fecho natural, a ausência de referência à resistência antifascista prolongada, pouco ou nenhuma discussão sobre modelos alternativos de democracia e um arco narrativo que transforma a história num processo inevitável de moderação. É através destes dispositivos que se forma a pedagogia da contenção democrática. A ascensão recente da extrema-direita ilustra, portanto, como a memória pode tornar-se um recurso estratégico. Neste sentido, há dois movimentos centrais. O anacronismo estratégico, em que invocam-se elementos selecionados do PREC para retratar movimentos progressistas atuais, sejam eles de cariz ambiental, feminista, sindical, estudantil, entre outras, como potenciais ameaças de estabilização. E a história é assim convocada para produzir medo. Por outro lado, também existe a construção de uma gramática securitária. O 25 de novembro é mobilizado como símbolo de necessidade de autoridade. A democracia torna-se uma narrativa de defesa, não de participação. É apresentada como aquilo que protege do povo e não aquilo que o povo constrói. Esta estratégia de um clima emocional propício a políticas repressivas legitima agendas antipopulistas.
Esta narrativa dominante produz efeitos concretos no presente. Primeiramente, deslegitima o conflito social, também mostra a desconfiança da mobilização popular, a fetichização da estabilidade, a redução do campo do possível e a naturalização da democracia minimalista. O passado é apresentado como uma advertência e não como fonte de imaginação democrática. O PREC não aparece como uma experiência rica de participação popular, mas como risco a domesticar. E essa domesticação torna-se um mecanismo de contentação política. Permitam-me agora, então, sublinhar um ponto decisivo, que é a crescente tendência para equiparar simbolicamente o 25 de Abril e o 25 de Novembro. Ambos são apresentados como momentos fundadores de igual importância para a nossa democracia e para a nossa atualidade. E esta simetria produz efeitos profundos. Primeiramente, neutraliza o gesto antifascista. O 25 de Abril deixa de ser uma ruptura histórica, derruba o fascismo e torna-se um preâmbulo imperfeito, supostamente desordenado, apenas computado em novembro. Desaparecem então as décadas de luta clandestina, a mobilização estudantil, os movimentos culturais, as redes de solidariedade internacional e a resistência cotidiana que todos os portugueses passaram. O antifascismo é então esvaziado da sua densidade histórica. Por outro lado, também existe a militarização do nascimento democrático, pois ao apresentar Abril e Novembro como dois momentos equivalentes, produz uma teologia em que os militares abrem a democracia em Abril e salvam a democracia em Novembro. O povo desaparece como sujeito, a participação popular é vista como risco e a mobilização é recodificada como fonte de instabilidade. Por outro lado, também produz uma democracia tutelada. Esta fusão simbólica cria um enredo finalista. Abril é a energia libertadora, mas caótica. Novembro é a maturação, a ordem e a correção. E a democracia é então uma síntese estabilizada. É uma democracia domesticada que ensina a si mesma a desconfiar do seu próprio povo. Chega assim ao ponto central desta argumentação, que é a forma como lembramos o 25 de novembro molda aquilo que nos é permitido imaginar para a democracia. Se virmos o PREC como ameaça, veremos qualquer mobilização popular futura como risco. Se virmos o 25 de novembro como salvamento militar, veremos a autoridade como solução. Se apagarmos alternativas históricas, perdemos alternativas futuras. A disputa pela memória não é uma disputa sobre livros de história, é uma disputa sobre o horizonte político do país. Gostava só então de concluir ao dizer que o 25 de novembro, como já foi dito, como já disse, opera como um dispositivo de memória e um dos mais influentes da democracia portuguesa. A sua narrativa dominante, construída ao longo de décadas e ritualizada pelo Estado, difundida pelos mídias e codificada nas escolas e reapropriada atualmente pela extrema-direita, funciona como um mito estabilizador que naturaliza uma visão estreita da democracia. Esta visão reduz o processo revolucionário a caos, glorifica a contentação como virtude fundadora, marginaliza experiências populares de democracia direta, silencia leituras alternativas historicamente fundamentadas, constrói um imaginário político que associa pluralidade à instabilidade, disciplina o campo democrático contemporâneo, legitima discursos de ordem e securitização e alimenta a estratégia política da extrema-direita. Ao revisitar o PREC e ao expor a pluralidade das forças e projetos, a investigação historiográfica recente evidencia que o cenário de golpe iminente foi sobretudo uma construção discursiva posterior, necessária para estabilizar um modelo democrático, liberal representativo e para travar alternativas socioeconómicas mais profundas. A ciência histórica mostra que o processo revolucionário português foi marcado por intensa mobilização popular e por uma diversidade de escolhas possíveis, e não por uma deriva golpista em direção ao autoritarismo. Compreender o 25 de novembro como dispositivo de memória permite iluminar mecanismos pelos quais as sociedades reconfiguram o passado para gerir o presente. E, sobretudo, evidencia que a democracia portuguesa foi construída também através de silenciamentos e exclusões simbólicas. Reabrir esses silêncios é condição essencial para ampliar a imaginação democrática e resgatar a pluralidade que marcou o processo revolucionário. O 25 de novembro não é um passado encerrado, é um campo de disputa em aberto. A forma como o narramos influenciará, inevitavelmente, a forma como compreendemos o presente e projetamos o futuro. Desnaturalizar a sua narrativa dominante é, pois, um gesto político fundamental. Não para negar o valor da estabilidade democrática, mas para garantir que esta não se faz à custa da redução da pluralidade e da vitalidade democrática. A disputa pela memória do 25 de novembro é, em última instância, uma disputa pela própria definição de democracia. E é apenas confrontando criticamente os dispositivos de memória que a sociedade portuguesa poderá construir um futuro democrático plenamente consciente das suas múltiplas possibilidades. Muito obrigada.
Muito obrigada à Marta Alves Coelho e passo a palavra agora ao Manuel Loff, do IHC e da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, cuja intervenção se denomina o 25 de Novembro, Modos de Usar. Obrigado, Paula. Bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer uma apresentação centrada na análise, um pouco até da narrativa histórica, mas na análise de como é que se chega a esta narrativa política que se escreve o 25 de Novembro como data fundadora da democracia, se não fundadora, resgatadora da democracia, e que, chama a atenção, se sustenta numa visão verdadeiramente, numa visão da Revolução Portuguesa, 74-76, como um processo doentio, um ciclo doentio na sociedade portuguesa. Há uma longa tradição de literatura antirrevolucionária sobre as revoluções, que entende as revoluções como doenças, momentos febris na vida das sociedades, formas de mudança política, processos históricos de mudança política extraordinariamente desaconselháveis, justamente porque faz emergir o pior das sociedades nos processos do seu desenvolvimento histórico enquanto processos de mudança, e daquilo que eu tenho designado já em várias coisas que escrevi como uma visão patologizada da Revolução. É pelo facto de o 25 de Novembro encerrar o período doentio e febril da Revolução, da construção da democracia, que ele é nesse sentido que ele é elogiado. É verdade que desde 1970, desde o 25 de Novembro, nunca cessaram nem formas de comemoração pública, nem elogios públicos, sobretudo mais nos média do que propriamente na historiografia, o que não significa mais nada senão aquilo que acabei de dizer, não estou a fazer uma hierarquia entre uma coisa e outra, estou a verificar um facto. Nunca cessaram formas de elogio e de comemoração do 25 de Novembro, mas é verdade que houve uma fase, particularmente a partir de meados dos anos 80, 10 anos depois da Revolução e no período, e iniciada a década cavaquista de 85-95, em que, pelo menos na ciência política e até na sociologia política, mas particularmente na ciência política, o 25 de Novembro não era no 25 de Novembro que se ia encontrar a origem da democracia. Dizia-se que a democracia em Portugal surgiu com o fim, e faço uma citação da terminologia da época, no fim da tutela militar, revisão constitucional de 1982. Agora, permitam-me, sem ironias, quem hoje está na Assembleia da República e antes, sobretudo, num desfile militar, que, na minha opinião, é uma forma arcaica, particularmente rançosa e um pouco patética de celebrar coisas na história, não é? Que nos últimos tempos tem, quer dizer, para celebrar a história, outra coisa é para que é que se fazem desfiles militares e em datas de celebrações militares. E que nos últimos tempos, isto é também um dado histórico, tem como inspiração a ideia do presidente Donald Trump em justamente retomar a tradição de desfiles militares nos Estados Unidos. Mas, enfim, quem hoje decidiu comemorar o 25 de Abril, o 25 de Novembro tem um problema, que é, seria possível ou não fazer uma comemoração, chegar a propor, como o Chega em 2019 propôs, um feriado nacional sobre o momento da fundação/refundação da democracia em Portugal, na revisão constitucional de 82. Provavelmente não teria impacto nenhum, provavelmente seria difícil de discutir. É o momento em que se assina o acordo que depois dará origem, o acordo político dará origem à revisão constitucional, ou é o momento da aprovação. Não é fácil estabelecer, não é fácil, não é visível, não é socialmente perceptível dizer a democracia fundou-se em 82, mas quero aqui recordar que na segunda metade dos anos 80 e nos anos 90 era aí que se dizia que a democracia tinha nascido. E nesse sentido, até antecipo aquilo que iria dizer no final, mas passo a antecipar agora. E aí, diga-se passagem, essa visão de que a democracia teria nascido em 82... Eu estou a enunciar teses com as quais eu não concordo, mas que são factos históricos, o seu enunciado, coincide com aquilo que o próprio Freitas de Amaral, na Assembleia Constituinte, uma semana depois do 25 de Novembro, diria do que tinha sido o 25 de Novembro. E, diga-se passagem, era bom transcrever o discurso e oferecê-lo ao Ministro da Defesa, para ele ler. É o presidente do mesmo partido. Claro, é verdade que permitam-me, agora sim vou ser irónico, com, evidentemente, uma dimensão intelectual que tem Freitas de Amaral, que não tem, e julgo que nunca virá a ter, Nuno Melo. Não era o meu objetivo ser assim. Bom, a citação é a seguinte.
O 25 de novembro, Freitas de Amaral, dezembro de 1975. O 25 de novembro foi uma vitória não definitiva, mas importante, sobre a Revolução Comunista. Essa vitória pertenceu à Revolução Democrática e à Revolução Socialista-Militar, SIC, é o que ele escreve, mas batida e controlada provisoriamente a Revolução Comunista. A disputa entre as outras duas, recordo, a Democrática e a Socialista-Militar, no fundo a Socialista-Militar era de Mel Antunes, do Grupo dos Nove, não é? Recomeçou imediatamente e não se encontra ainda terminada. Dizia, em dezembro de 75, uma semana depois. Com razão, digo eu, ele acrescentava, pode dizer-se que verdadeiramente só agora começa a luta pela a disputa entre as duas revoluções, enquadrando-se Freitas de Amaral numa revolução que ele autodefinia como democrática. E, portanto, para ele, para Freitas de Amaral, nos planos constitucional, institucional e político, a revolução, e agora é a revolução portuguesa, não acabou, pois, com o 25 de novembro. Diga-se passagem, no outro extremo, Álvaro Cunhal diria exatamente a mesma coisa. Ora, o problema é que, e agora pego na historiografia, ou em discursos historiográficos já do início do século XXI, o problema é que Freitas de Amaral acabará por ser, no mínimo, 20, 25 anos depois, um quarto de século depois, criticado por uma série de novos intelectuais das direitas portuguesas, raramente com direta intervenção partidária, mas com um fortíssimo peso nos média de formação de opinião. Por exemplo, o historiador Rui Ramos, que entende que o problema estrutural da direita de 75, 76, grande parte dela, todos, sem exceção, os deputados do PPD, o PPD ainda existe, não é? Do Partido Popular Democrático, depois rebatizado PST, todos eles aprovaram, a 2 de abril de 1976, o texto final da Constituição. O problema, diziam estes novos intelectuais da direita portuguesa, da viragem do século XX para o século XXI e durante o século XXI, é, para citar Rui Ramos, o problema é que essa direita tinha aceite a criação de uma democracia de esquerda, radicada historicamente, é uma citação, radicada historicamente à esquerda. Então, vamos lá ver, qual é a visão do 25 de novembro, evidentemente em torno do 25 de novembro, a clivagem política que se verificou em novembro de 75 fixou um padrão da abordagem das várias forças sociopolíticas relativamente às políticas da memória, quer da Revolução, quer, em minha opinião, eu tenho tentado estudar as duas ao mesmo tempo, da ditadura. Uma vez que as memórias, a memória da Revolução passou a estar sempre, era inevitável, associada à memória da ditadura. A forma como se descrevia o processo revolucionário, sendo positivo ou, pelo contrário, negativo, como processo de mudança, tem tudo a ver com a forma como se descrevia a própria ditadura, do ponto de vista da memória. De um lado, eu sintetizaria em 5 os setores da opinião pública e política em Portugal, na forma como eles encaram a Revolução e, nesse sentido, os dois 25 colocados em disputa, o 25 de Abril e o 25 de Novembro. De um lado, os que entendem que o legado democrático e antifascista da Revolução se associa apenas ao 25 de Abril. E aí colocaram-se, numa fase inicial, até o início dos anos 90, até ao fim, abre aspas, da tutela militar, os comunistas, todos os outros setores da esquerda radical, ou seja, da chamada esquerda revolucionária, seguramente com exceção, enfim, na altura, do MRPP e da AOC, setores da área, chamemos-lhe maoísta, que se colocaram ao lado de anos no 25 de novembro e na eleição presidencial de 76, e, obviamente, os militares de esquerda que tinham sido derrotados no 25 de novembro de 1975. E, diga-se passagem, processados e expulsos das Forças Armadas. Com o passar do tempo, a partir do início dos anos 80 e com a criação da Associação 25 de Abril, com o fim do Conselho da Revolução e o fim com aquilo que à direita e no setor e no PS chamava o fim da tutela militar, revisão constitucional de 82, é verdade que os fundadores da Associação 25 de Abril gradualmente se posicionarão também deste lado, entendendo, ainda que historicamente tenham reivindicado que podiam comemorar, é um segundo setor da opinião, ligado à área, se quisermos, do Partido Socialista e herdeiro do Grupo dos Nove, que diz: comemoramos o legado revolucionário do 25 de Abril e o legado democrático do 25 de Novembro. A partir da revisão de 82, esta pelo menos é a minha cronologia histórica, o setor que funda a Associação 25 de Abril deixa de se reconhecer no 25 de Novembro como uma data estruturante
da Constituição da Democracia Portuguesa e concentra-se no 25 de Abril. Os socialistas, sobretudo em período de ação política, de atividade política de Mário Soares, manterão a prática de que se reconhecem nos dois 25. A partir, sobretudo, do final do século XX e muito particularmente a partir de 2015, os socialistas, enquanto estrutura partidária, enquanto direção, não reivindicam o 25 de novembro, não reivindicam explicitamente o 25 de novembro como uma data central da fundação da democracia e vivem, e é verdade, e a direita tem-nos atazanado permanentemente na Assembleia da República ou em situações públicas relativamente ao 25 de novembro, tem-se dividido sobre a forma como encaram o 25 de novembro. À direita, não nos esqueçamos, pelo contrário, nas direitas civis e militares, estão aqueles que, entre referências discretas ou positivas a aspectos da experiência histórica salazarista, fundamentalmente não se comemora nunca o 25 de novembro, senão por pura, o 25 de abril, perdão, senão por pura formalidade ritualística, e na celebração da democracia dizem reconhecer-se no 25 de novembro ou, como insisto, no fim da tutela militar 1982, e tutela militar com aspas é a designação que lhe era dada na altura. Há setores, contudo, da área que nós chamamos da direita partidária, nomeadamente aqueles que eram ativos na ala liberal de 69, 73, e que em algum momento abandonaram o PST em confronto com Sá Carneiro, vários deles assumem o mesmo discurso em torno o mesmo discurso que os socialistas em torno dos 2,25. De resto, fazendo explícito elogio ao papel quer do PS, quer de Mário Soares no processo da democratização. Ora bom, com este não são 5 setores, são 4 setores. Cito até um artigo que, devo dizer, só li esta manhã, dos 2 artigos que David Castanho e Filipa Raimundo acabam de publicar ontem e hoje no Público sobre o 25 de novembro e sobre as comemorações, o passado das comemorações de 25 de novembro. Cito uma passagem com a qual estou totalmente de acordo e por isso a cito. É precisamente a heterogeneidade dos vencedores de 25 de novembro, que reunia forças partidárias do centro-esquerda à direita, lideradas pelo PS de Mário Soares, e diferentes sensibilidades militares, que ajuda a explicar a ausência de consenso em torno de um acontecimento como foi o 25 de novembro. E essa ausência de consenso foi quase imediata. Eu diria que a partir, pelo menos, eu localizo nesse momento, a partir da eleição de Ramalhianos como Presidente da República. Já agora, uma nota que não tenho aqui nas minhas notas, mas que me recordei, um dos motivos pelos quais é preferível hoje para os setores da direita portuguesa, conservadores em Portugal, comemorar o 25 de abril relativamente a 1982, à revisão constitucional de 82, é que o 25 de novembro, em vez da revisão constitucional de 82, é que comemorar o 25 de novembro permite-lhes reivindicar a figura de Ramalhianos. A mesma figura, recordo, e recordarei quantas vezes for necessário, porque é da minha memória de adolescente, que em 1980, mal na eleição presidencial, na reeleição de Ramalhianos em 80, se anuncia o apoio dos comunistas, já de forma tardia, à reeleição de Ianes, colocam-se por todo o país cartazes que dizem Ianes cheira mal, cheira a cunhal. Lembro distintamente deste slogan nas ruas do Porto, onde eu estudava na altura, mas seguramente por todo o país. 82, revisão feita contra a vontade de Ramalhianos, não dá para reivindicar a fundação dá para reivindicar, como deu no passado, o fim da tutela militar, mas não dá para reivindicar Ramalhianos do mesmo lado. E agora, Ianes, uma espécie de, numa operação, eu não sei se suponho honestamente, contra a vontade do próprio, uma espécie de santificação que este mesmo setor, que é herdeiro do Ianes cheira mal, cheira a cunhal, hoje fazem de Ramalhianos para o tentar puxar para este campo. Bom, o que nos últimos anos é curioso. Bom, recordo também que o slogan 25 de novembro sempre, comunismo nunca mais, para contrariar, evidentemente, ou contrapor ao slogan 25 de abril sempre, fascismo nunca mais, não foi, ainda que a iniciativa liberal o tenha recuperado em 2019, já existia bem antes disso em muitas das comemorações que, como nos recordaram nos últimos 2 dias, a Filipa Raimundo e o David Castanho, o próprio Ianes dirigirá enquanto Presidente da República até 1981, se não me engano, e depois, a partir de então, o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas até 1989 fará, e particularmente a partir
e particularmente a partir de então, em todo caso, em intervenções públicas, o novo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Soares Carneiro, justamente o contendente nas eleições presidenciais de 80 de Ramalhianos, fará uma reivindicação absolutamente, eu diria, partidista do 25 de novembro a partir de então. Ora, eu tenho que terminar. O que há novo nos últimos anos é, a partir de 2015, num contexto em que pela primeira vez aquilo que designamos comumente como a esquerda portuguesa acaba por encontrar uma forma bastante original, não é uma coligação, bastante um pouco insólita, não de coligação, mas de assinatura de acordos, a chamada geringonça, não é? Não há uma coligação, mas há uma série de acordos. É curioso como isso radicalizou, espicaçou, em primeiro lugar, nos intelectuais conservadores, neoconservadores, e em segundo lugar, na própria direita politicamente organizada, designadamente no Chega e na Iniciativa Liberal, toda uma discussão, a partir de 2019, em torno do 25 de novembro. Com a proposta do Chega 2019 de criar um novo feriado nacional, 25 de novembro, e com a proposta da Iniciativa Liberal e do CDS de fazer uma comemoração, institucional. Última nota, na proposta de 2019 do CDS, que não será aprovada, 2021, que não será aprovada, na Assembleia da República, é a segunda legislatura de António Costa, não há maioria absoluta, mas já não há geringonça, ao contrário do que, em todo caso, as direitas diziam. E há uma proposta concreta de criar, sabendo-se que já está no papel ainda, não em funções, criada uma Comissão Nacional para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, dirigida na altura por Pedro Adão e Silva, era a proposta de se criar uma Comissão Nacional para a comemoração do 25 de novembro, para as comemorações do 50º aniversário do 25 de novembro de 1975, e para a presidência desta, o CDS propunha, enfim, a presidência de honra, digamos assim, Ramalhianos, e uma coordenação científica, enfim, de atividades em nome justamente, e propunha o nome de Rui Ramos. Já na altura, há 4 anos atrás, a proposta era contrapor ao programa de comemorações que, fundamentalmente consensual, apesar de tudo, em 2021, quando foi lançado, muito maioritário, ou de acolhimento muito maioritário, das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, já na altura se propunha uma comemoração claramente à parte do 25 de novembro, transformando justamente a data numa data reivindicada, numa data na qual uma parte da sociedade portuguesa que nunca se reconheceu no 25 de Abril se pudesse reconhecer. Muito obrigado. Muito obrigada ao Manuel Loff e passo agora a palavra ao Ricardo Marchi, que também vem representar o Tiago Pinto, do ISCTE, ambos, e a comunicação chama-se Memórias em Disputa, as Direitas Radicais e o 25 de novembro de 1975. Sim, muito obrigado aos organizadores do evento, aos participantes e aos colegas do painel. Come referido, eu irei concentrar-me na construção da memória do 25 de novembro por parte das direitas radicais portuguesas, portanto, por sujeito que até um certo ponto participaram no 25 de novembro, e esta relativa marginalidade do evento histórico marcará profundamente a forma como eles constroem a memória do 25 de novembro. E para simplificar esta construção da memória, eu queria partir de uma citação de um livro publicado em 2012 por Jaime Nogueira Pinto, chamado Novembro, che è un romance in largas partes muito autobiográfico sobre os eventos da transição democrática. Um dos protagonistas deste romance, militante da direita radical, da altura do salazarismo, depois militar em África e finalmente ativista da extrema-direita na transição com alguma participação no 25 de novembro, saúda os eventos do 25 de novembro com a frase: acho que perdemos todos, mas poderia ter sido pior.
Esta frase, acho que perdemos todos, mas poderia ter sido pior, sintetiza muito bem aquilo que é, desde o dia 26 de novembro, o mood, né, o sentimento das direitas radicais portuguesas que tinha ativas na transição democrática. E por quê? Essas duas partes, perdemos todos e podia ter sido pior. Perdemos todos porque as direitas radicais que se ativam nos meses e nos anos da transição portuguesa ativam-se principalmente por dois objetivos prioritários. O primeiro é interferir no processo de descolonização, portanto, impedir a transferência de poderes às forças marxistas, aos movimentos independentistas marxistas e, portanto, fundamentalmente, na opinião deles, a entrega da África portuguesa aos soviéticos e não consegue fazer isso. O 25 de novembro não interrompe este processo, que, aliás, já tinha sido completado com 11 de novembro, com a independência de Angola, e porque o 25 de novembro não impede aquilo que é uma das tragédias para a direita radical portuguesa, ou seja, o regresso das caravelas. O fim do ciclo civilizacional eurocêntrico e a entrega fundamentalmente do protagonismo nas relações internacionais a outros continentes, Américas, Ásias e Rússia naquele momento histórico, e portanto, do ponto de vista mesmo de imaginário, o regresso dos retornados é exatamente o símbolo deste regresso das caravelas que o 25 de novembro não consegue parar. Portanto, deste ponto de vista, perdemos porque não conseguimos, o 25 de novembro não impediu aquilo que nós tentávamos de impedir. A segunda grande tema de perda é o papel do Partido Comunista Português. Estes radicais de direita se tinham mobilizado na transição exatamente para parar o crescimento do Partido Comunista Português, a importância do Partido Comunista Português na vida política nacional, e não apenas se dão conta, e já suspeitavam disso, que o Partido Comunista Português é recuperado pelo grupo dos Novos, por Melo Antunes, mas também com a aceitação, obviamente, do Partido Socialista, se dão conta que o 25 de novembro não é aquilo que eles esperavam. Ainda por cima, porque o 25 de novembro não impede a promulgação de uma Constituição socialista e que tem, como foi lembrado no painel anterior, no seu próprio preâmbulo até hoje, este projeto de construção do socialismo em Portugal. E até todas as pontas mais avançadas do processo revolucionário em curso, ou seja, as nacionalizações, a presença forte do Estado na economia nacional, começarão a ser construídas de uma forma sólida, principalmente a partir de 1976. Portanto, também aí eles veem como o 25 de novembro é exatamente o contrário àquilo que tinham sido os projetos deles. E, finalmente, eles se consideram derrotados porque acham que o 25 de novembro é fundamentalmente uma ocasião perdida. Já nos anos 80, aliás, nos anos 90, 1996 em particular, uma editorial da revista Futuro Presente, uma revista de referência das direitas radicais portuguesas, fala do facto de não ter existido um 25 de novembro populista. Ou seja, o 25 de novembro podia ter sido um fenômeno populista, e cito, podia ter sido uma ruptura revolucionária, um 25 de abril ao contrário, ou do sentido contrário, isso é, um movimento militar ou político-militar que, derrubando o governo de esquerda de 74-76, impusesse, também pela força, o retorno da direita. Ou seja, o 25 de novembro podia ter sido uma das hipóteses por eles esperadas e não foi. Portanto, esta é a razão pela qual as direitas radicais se sentem derrotadas no 25 de novembro. Mas, de fato, admite que podia ter sido pior. De fato, temos que levar a casa aquilo que de positivo podemos trazer do 25 de novembro. E o 25 de novembro representa para as direitas radicais, sem dúvida, o fim da repressão. Os presos políticos do 28 de setembro começam a sair das prisões, o Conselho da Revolução
passa a batata quente a polícia judiciária, que por sua vez passa a magistratura, que não faz processos, né? Não há processo sobre a intentona ou inventona do 28 de setembro de 74, portanto ninguém é responsabilizado por aquele evento storico, ma também os envolvidos no 11 de março, esta sim, a intentona spinolista de 11 de março, são illibados. Há a revoca da lei 975 de 7 de agosto, che istituía o Tribunal Revolucionário Militar, que devia ter julgado os responsáveis para o 11 de março. E, portanto, os envolvidos nos 11 de março também ficam illibados. E o 25 de novembro abre a porta para o regresso dos exiliados e dos clandestinos, em Espanha, no Brasil e em outros lugares, principalmente daquilo das redes clandestinas, MDLP, OELP e outras redes congêneres. E, finalmente, podia ter sido pior, porque, apesar de tudo, a direita radical temia, de uma certa forma, a guerra civil, a possibilidade que acontecesse uma guerra civil em Portugal, exatamente porque tinha medido força no 28 de setembro e no 11 de março. Tinha se dado conta que não tinha capacidade militar para tal. Portanto, a ideia de ter um PCP redimensionado e uma extrema esquerda liquidada é uma coisa positiva do 25 de novembro para levar a casa. E, logo a seguir, aliás, mesmo nas semanas anteriores ao 25 de novembro, com a movimentação do grupo dos novos e dos chamados moderados do MFA, a direita radical já tem uma imagem clara daquilo que está a acontecer em Portugal, é uma imagem clara que depois estruturará a memória deles ao longo das décadas seguintes. Em particular, um partido, se nós lemos os documentos, tanto dos partidos políticos, naquela altura estava ativo só o Partido da Democracia Cristã, como das redes clandestinas, em particular do spinolista do Movimento Democrático de Libertação de Portugal, há uma ideia clara que a confrontação que se está a viver dentro do MFA é uma questão palaciana entre condutores do processo revolucionário. Aqui cito um documento do PDC, do Partido da Democracia Cristã. Há, obviamente, uma clarificação militar positiva. Os anticomunistas demonstram ter mais capacidade de mobilização das forças comunistas de extrema esquerda, mas é um assunto entre eles, entre marxistas, entre adeptos da revolução. E outra ideia clara é que o PCP, o Partido Comunista Português, é cúmplice deste 25 de novembro. O PCP faz parte das movimentações do 25 de novembro, exatamente porque tem como objetivo recuperar poder naquela relação de força que tinha perdido com a queda do gonçalvismo. Está interessado em liquidar toda a área à sua esquerda para finalmente não ter os problemas que lhe tinham criado essas forças incontroláveis. E deste ponto de vista tem a sua vantagem de poder utilizar os presos políticos de direita, várias centenas nas cadeias desde o 25 de abril, depois 28 de setembro e 11 de março, como garantia da impunidade do próprio partido na mesa das negociações pós-25 de novembro. Portanto, para a direita, apesar de tudo, abre-se um período de pluralismos e garantias. Aliás, a direita, em vários seus documentos, felicita a rapidez com a qual o relatório do 25 de novembro é promulgado, diferentemente daquilo que tinha sido o relatório do 11 de março ou a apuração dos factos do 28 de setembro, e demonstra-se depois que há uma viragem à direita das bases sociais de apoio em comparação àquilo que são os quadros dos partidos. Agora, a construção desta memória da direita radical à volta do 25 de novembro depende muito também do papel desempenhado pelos vários setores da direita nas operações do 25 de novembro. Eu diria que, come foi dito já no painel anterior, a direita aposta muito no papel dos comandos. A figura de Jaime Neves, que muitos dos protagonistas militares até reconhecem que teve um papel importante, mas não era o papel central, não era o líder do 25 de novembro, e a direita radical aposta muito, pelo contrário, na figura de Jaime Neves, mas principalmente numa figura
lateral ao Jaime Neves, que é o comandante Vitor Ribeiro. O comandante Vitor Ribeiro, um comando com passados em África, que está na reserva, é piloto na reserva dos comandos, e que a partir do mês de março de 75 começa a circular pelo país, por Portugal, para reativar os comandos na reserva e constituir companhias de comandos na reserva que possa atuar em casos de golpe de esquerda. A direita radical constrói muito o mito do Vitor Ribeiro, que faleceu em 2018, e de todas aquelas redes civis militares anticomunistas que se estruturam nestes meses. Penso, por exemplo, também aos comitês de defesa da liberdade de Soares Carneiro, não é um militar de direita radical, mas a direita radical aposta muito nestas redes civis militares que têm uma função anticomunista naqueles meses. E nas próprias ligações de alguns militares, em particular, mais uma vez, do Jaime Neves, com camaradas que estavam integrados nas redes do MDLP em particular. Portanto, a ideia, apesar de tudo, os radicais de direita, as estruturas chamadas de radicalismo de direita clandestinas, tinham uma ligação direta também com os protagonistas do 25 de novembro. Apesar disso, apesar desta construção da memória na participação do 25 de novembro, a direita militar também não é nada tenra com o 25 de novembro. Nós temos várias declarações de militares de direita que não presta uma grande homenagem ao 25 de novembro. O Galvão de Mello, por exemplo, ainda em 1980, fala do 25 de novembro como uma farsa que desmobilizou a ação espontânea do povo contra os comunistas. O Galvão de Mello tinha construído a sua imagem pública como líder, um dos potenciais líderes das revoltas anticomunistas do Norte, a partir do Rio Maior para cima, e, portanto, vê-se marginalizado por esta ação do 25 de novembro. O Alpoim Calvão, nas memórias do Paradela de Abreu, fala do 25 de novembro como isso foi uma luta entre marxistas, portanto, desvalorizar uma ação militar das quais muitos dos oficiais do MDLP da cúpula ficou totalmente à margem, ou até o Caúlça de Arriaga no final dos anos 80, o Caúlça de Arriaga que sairá da cadeia em dezembro de 75 graças às consequências do 25 de novembro, o Caúlça de Arriaga que diz, bom, apesar de tudo, o 25 de novembro não conseguiu parar aquela marxistização da política portuguesa que nós ainda vivemos no final dos anos 80, que é o momento da citação deles. A participação da rede spinolista em particular é interessante porque fica... pelo menos a cúpula fica à margem das operações do 25 de novembro. A cúpula spinolista do MDLP na clandestinidade em Espanha ou no Brasil não participa no 25 de novembro porque teme que o 25 de novembro possa ser uma reprodução daquilo que foi 11 de março, ainda pior. Pensa desta vez nem sequer conseguimos safar-nos. Se entramos nesta operação militar e perdemos, desta vez vamos a ser liquidados de vez, mas pelo contrário, pelo menos das memórias que ele constroem, as fileiras mais baixas da cúpula constroem, muitos elementos da rede de ação interna do MDLP militares teriam participado ou teriam contactos com operacionais do 25 de novembro, portanto, reivindicam aí esta vontade de participar. Com o ELP é um bocado mais complicado. O ELP tem uma posição ainda mais marginal, se não nula, nas operações do 25 de novembro. Operacionais do ELP, de vez em quando, quando lhes se pergunta, falam do facto que eles conheciam as operações do 25 de novembro e entraram de Espanha, voltaram para Portugal a partir de Badajoz e de Elvas, com a ideia de participar na guerra civil que de certeza teria arrebentado, e uma vez que viram que não havia guerra civil nenhuma, regressaram a Madrid. São todos testemunhos da confirmar, porque também os testemunhos do ELP é um bocado difícil acreditar naquilo que dizem, mas eles próprios constroem todavia uma memória do 25 de novembro que lhes serve para dizer, bom, foi uma questão, um problema entre revolucionários, entre marxistas, mas foi útil para nós porque a partir daí
a rede até do HELP se desgregou, nós podemos voltar a Portugal e, portanto, resolveu aquele problema de clandestinidade. E a última rede importante ativa naqueles anos, que é a rede do Maria da Fonte, também a rede do Maria da Fonte de Paradela de Abreu tem uma postura, não diria crítica, mas com algum ponto de interrogação em relação ao 25 de novembro, porque o Maria da Fonte tinha operações montadas para arrebentar determinados pontes no Douro, ou arrebentar com a barragem do Castelo de Bode para tirar eletricidade à cidade de Lisboa em caso de golpe de extrema esquerda. A rede tinha sido alertada para as operações de 30 de novembro e se encontraram de repente com o 25 de novembro, 5 dias antes daquilo que eles esperavam, e portanto, pelo menos a partir das memórias do Paradela de Abreu, não se dá a ativação do plano do Maria da Fonte. O próprio Paradela de Abreu considera o 25 de novembro um mero golpe militar. O que se seguiu ao 25 de novembro nem sequer uma revolução chegou a ser, diferentemente do 25 de abril. E, portanto, para concluir, a direita radical aborda o 25 de novembro exatamente numa operação de memória contra-hegemônica, cristalizada desde 75 e 76, ou seja, eles recordam o 25 de novembro assim como o construíram a partir dos primeiros anos do pós-25 de novembro. E aqui há uma diferença, diria eu, entre uma direita mainstream que utiliza o 25 de novembro para construir a ideia de uma transição apesar da revolução, ou seja, eliminar a revolução do processo transicional, e dentro da direita radical há duas memórias diferentes. Uma da direita radical realista, ou seja, aquela que tinha aceito, apesar de tudo, a construção da democracia, que precisa do 25 de novembro para construir a sua legitimidade no regime democrático, e há, pelo contrário, uma direita radical irredutível, que nunca quis ter nada a ver com o 25 de abril, que esta sì considera o 25 de novembro simplesmente uma peça da traição que foi útil só para eles acabar de ser reprimidos. Em qualquer dos casos, e aqui concluo mesmo, a memória, este tipo de construção da memória é típica de todas as direitas radicais europeias, é a tal estratégia seletiva na construção da memória em que determinados episódios são escolhidos e reelaborados para construir uma própria participação legitimante no sistema democrático. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo Marchi, e eu passo agora a palavra à Yara Sobral, que é da FCSH, a memória, a informação da direita portuguesa do 25 de novembro, jornais do CDS e do PPD. Não sei, ok, está ligado. Bom dia a todos e a todas. Esta comunicação tem como objetivo explicar os usos públicos e políticos do 25 de novembro de 1975, bem como a construção de uma narrativa mnemónica das direitas parlamentares de 76 a 80, através dos seus respectivos órgãos de propaganda e redações, Povo Livre do PPD até 76, PSD após isso, e a Folha CDS. Os primeiros meses da Revolução vão ser marcados pela hegemonia de uma memória antifascista, que o Fernando Rosas aponta para ser esse o combustível das primeiras ações que caracterizam o processo. Isto traduz-se numa hegemonia do entendimento de que a democracia era uma conquista e uma continuação do legado antifascista. Após o fim desse período revolucionário português, rapidamente se formou um silenciamento e desvalorização daqueles que à esquerda tinham deposto o regime fascista e resistido ao mesmo. Derrotados os projetos políticos da esquerda, do PCP e das outras esquerdas, deu-se uma cultura antifascista, uma crise da cultura antifascista, caso não ímpar na Europa. Este bloqueio da memória da resistência deu lugar à discussão sobre a revolução em detrimento de uma discussão sobre a ditadura. A memória do confronto então do confronto político então mais recente, o período de 74 a 76, tornou-se mais preponderante na esfera pública
com os acontecimentos que a antecederam. Uma ditadura meramente autoritária, em contraponto com uma revolução totalitária à qual as direitas resistiram. Neste contexto, o 25 de novembro é a data que reivindicam, em contraponto com o que o 25 de abril representa para as memórias antifascistas e do campo da esquerda. Manuel Love caracteriza este fenómeno como a criação de um ecrã de memória, um conceito de Henri Rousseau, negativo da revolução. As direitas, por certo, utilizaram este contexto e proporcionaram-no para evitar de falar de uma ditadura que, não reivindicando, pouco haviam feito para depor, excetuando os deputados da ala liberal à data no PPD. E assim, a sua deposição pouco contribuía para a estruturação e para a construção da sua identidade. Volvendo a história das comemorações de novembro, até 89 as Forças Armadas assinalaram de forma ininterrupta, depois os comandos continuaram a assinalar a data com o juramento da bandeira. No entanto, é o cavaquismo que constituiu, até há pouco tempo, o auge da institucionalização a partir da figura do primeiro-ministro, da visão patologizadora de que Love nos falava há pouco e negativa do período revolucionário e do 25 de novembro enquanto uma data maior do processo que Portugal tinha passado. Como nos mostra a tese de doutoramento da historiadora Luciana Sotelo, identifica-se um lento processo de construção de uma hegemonia cultural neoconservadora, o que expressa através da progressiva consagração pública às leituras do passado caracterizadas pela descontextualização histórica, com o propósito de legitimar retrospectivamente interpretações da história de caráter liberal conservador, pautadas pelo paradigma da então patologização da Revolução. Importa, portanto, perceber quais as narrativas que se formam no seio das direitas portuguesas, das direitas parlamentares no meu caso, que antecederam à viragem neoconservadora da década de 80 através da instrumentalização e do uso público do 25 de novembro. Durante 48 anos, o 25 de novembro não foi comemorado na Casa da Democracia. Nos 50 anos da Revolução de Abril, esse panorama mudou, fruto de uma dinâmica introduzida posteriormente na democracia portuguesa em 2019, com a eleição para a Assembleia da República de partidos como a Iniciativa Liberal e de extrema-direita do Chega, a quem a AD se alicerçou nesse processo, na recuperação desta data como algo a assinalar. Esta rápida retrospectiva mostra-nos que as comemorações não são uma novidade, nem as narrativas que as sustentam e justificam. O 25 de novembro, no campo da memória, inaugura uma clivagem política, uma nova abordagem à memória da ditadura e da revolução, e isto não sou eu que digo, é outra vez Manuel Love, que agora se tornam indesassociáveis. Manuel Love que caracterizou 4 tipos de abordagens, e aquela que eu irei analisar é aquela que descreve como as direitas civis e militares, que referências discretas ou positivas da experiência histórica salazarista, não comemorariam o 25 de Abril senão por pura formalidade ritualística, e que na celebração da democracia diriam reconhecer-se no 25 de novembro. As direitas vão construir a sua identidade, principalmente o CDS, que não contava com deputados da ala liberal entre os fundadores, ao contrário do PSD, enquanto construtores da democracia, baseando-se no argumento de que a resistência à revolução se devia à mesma. Uma forma simples e simplista, e que descartavam necessidade de provas de que aquele processo se tratava de um regime totalitário e tinha substituído o anterior autoritário. Se fosse possível passar aqui em relação à metodologia, a memória, enquanto conjunto de evocações do passado, intervém na forma enquanto uma sociedade pensa o seu presente e julga os projetos que lhe são apresentados para o seu futuro. Por isso, os 2 partidos que analiso, especialmente os seus órgãos de comunicação, Folha CDS e Povo Livre, respectivamente, são para este estudo o objeto preferencial, não apenas pela precoce institucionalização e pela consistência no campo da adesão eleitoral
quer dizer, um mais que outro, mas sobretudo pela sua capacidade de persistência na história da democracia portuguesa, a sobrevivência e relevância enquanto formações partidárias, possibilita a transmissão e a mutação das narrativas. Obrigada. Esta parte já passou. Aqui. Possibilita a transmissão e a mutação das narrativas ao longo do tempo, tendo este servido de transmissores. O que se seguiu à memória forte antifascista do período do 25 de abril de 74 e a aprovação do texto da nova Constituição foi o seu silenciamento, como já disse. Esta vai perdendo força na esfera pública ao longo dos 20 anos que sucedem a Revolução. A memória da mesma enquanto fundadora da democracia, que em termos de quis socialista, perde a capacidade de responder e explicar o presente, o que deixa à direita o campo de narração do passado, fundador do regime, como nos mostra também outra vez a tese da Luciana Sotelo. Esta memória que se criará num verdadeiro combate pela mesma, num contexto conflitual e dinâmico de negociação entre atores, principalmente políticos. A conceptualização da memória foi utilizada para a realização destes estudos, está intrinsecamente ligada a ideias sobre poder, a luta pela hegemonia, no sentido gramsciano do termo, dominação e resistência, tratando-se de um verdadeiro campo de batalha político, como Enzo Travers menciona na sua obra History as a Battlefield. Então, passando para o Povo Livre, o jornal Povo Livre, fundado a 20 de março de 74, é um importante vínculo com os seus militantes e simpatizantes por parte do PSD, foi o principal órgão de propaganda partidária do partido e continua a ser editado ainda hoje. Durante o período analisado foi dirigido por Rui Manchete, Pedro Roseta e Helena Roseta. Logo no início de 76, ainda antes da votação da Constituinte, Sá Carneiro analisa a Revolução, dizendo que Abril não havia disposto um regime totalitário, mas sim um regime autoritário, completando que até ao 25 de novembro se vivia em Portugal um processo antidemocrático. A partir daqui, várias são as menções ao 25 de novembro. Numa delas, o fundador do PSD afirma que as Forças Armadas tinham nesse dia refundado a democracia e a liberdade e que era necessário apurar as responsabilidades do PCP e da Intersindical. O PCP será sempre o principal visado na discussão deste partido sobre o acontecimento pretérito, caracterizado como um partido monolítico de inspiração totalitária, que havia visto a sua última tentativa de poder derrotada, e assim teria sido criadas as condições para a consolidação da democracia portuguesa. O PSD é apresentado como uma vítima do processo revolucionário, um partido responsável pela sua ação, que teria sido vítima da situação que se vivia, marcada pela violência, pelos ferimentos e pelos mortos. Desde cedo sedimenta a narrativa de que o PCP deve ser punido pelo 25 de novembro, e passo a citar, golpismo visceralmente reacionário. Como se pode ler na página 16 do número 79, o gonçalvismo é apresentado como um terror ao qual não se pode voltar e que seria o objetivo das forças que, na visão dos sociais-democratas, tinham iniciado os acontecimentos de 25 de novembro. Este vai ser bastante citado ao longo dos anos em análise. Já posteriormente, 25 de novembro, uma data histórica na consolidação da democracia. É sobre este título que o Povo Livre assinala o aniversário do primeiro acontecimento. Ao longo das páginas que foram dedicadas é reforçada a ideia de que o 25 de novembro é uma data maior para a democracia, sem deixar de culpabilizar o PCP pela insurgência militar dos paraquedistas, com Cunha Leal a afirmar que nem os militares escaparam à subversão comunista. O mesmo afirma que o 25 de novembro foi derrotado, e o Partido Comunista também, devido a uma onda de anticomunismo que avassalou o país, que fora criado pelos abusos comunistas, que nas suas palavras foram tantos e tão grandes. É a frente vitoriosa de 25 de novembro que elege o primeiro Presidente da República nas primeiras eleições presidenciais livres, que consertará as revisões constitucionais que seguiram e que desenhará a arquitetura institucional da nossa democracia, mas no caso presidenciais de 76 concerne, o Povo Livre anuncia o apoio do
PSD ao candidato Ramalho Yanes, responsável pela ação militar do contragolpe de 75, apresentando-o como um cidadão exemplar, por ser o operacional da derrota do golpe social-fascista do 25 de novembro. A narrativa é de que o povo português muito deve a este general pelo seu papel em novembro e por ter posto fim ao golpe do PCP. Mas o mais curioso é a afirmação do seu papel no 25 de abril. O último mencionado não se encontra registro, mas para o aprofundamento da questão remeto para a tese de mestrado de Gil Gonçalves. Ainda sobre as presidenciais, os oponentes do candidato apoiado, Otávio Pato, do campo do PCP, e Hotel Saraiva de Carvalho, são referidos como aqueles que fizeram 25 de novembro e prepararam a armadilha do 11 de março. A vitória de Yanes inaugura no jornal O Povo Livre a equiparação entre o 25 de novembro e o 25 de abril. O anúncio do resultado é acompanhado na capa do número 102 com a frase nem 24 de abril, nem 24 de novembro. Ora, isto representa uma comparação entre as duas datas claríssima, e aqui ressoam as primeiras investidas para a consolidação de um discurso pautado pela tese das duas ditaduras, que também Manuel Loff nos vai escrever sobre o mesmo. No ano seguinte, em 77, novembro já se encontra impresso nas páginas do semanário em abril. Nuno Rodrigues dos Santos, que viria a ser presidente do partido, num artigo de opinião onde analisa a Revolução, intitulado A Homenagem ao 25 de Abril, disponível, afirma que o PPD, que para o PSD o 25 de Abril foi depurado em novembro de 75, em que apenas a reinstalação das instituições democráticas e pluralistas que esse mês inaugurou justificariam Abril. Para este dirigente, esta data restitui a liberdade e a dignidade do povo português e atenua o desespero que havia marcado o processo revolucionário até à data. A caracterização dos tempos que separam as duas datas são caracterizados por uma, e passo a citar, maior gritaria e confusão. Encontramos-nos, portanto, perante a tal patologização da Revolução, bem como a tese das duas ditaduras supramencionada. Ainda no mesmo número, o deputado Barbosa de Melo é convidado a comentar o 25 de Abril, e uma das lições que depreende da data tem a ver com o sentimento de liberdade inerente ao povo português, que ele afirma ser o antídoto contra as forças obscuras que durante o ano de 75 tramaram a perdição da nossa esperança democrática, numa menção também ela ao 25 de novembro. Nesse mesmo ano, no segundo aniversário, é retomada a narrativa que novembro possibilitou a democracia portuguesa e que o golpe que o originou se havia tratado de uma manobra comunista totalitária. O quarto aniversário da Revolução é assinalado por este jornal sob o título Fascismo Vermelho, ameaça de novo. O artigo editorial característico de todos os números do semanário, que trata a legitimidade democrática do PCP, menciona a abertura, na abertura ao golpe do outono de 75, com a frase: fingindo esquecer a derrota que em 75 o povo português, apoiado nos militares democratas, impôs ao golpe que desencadeou para a conquista do poder pela força. Em 79, e para acabar desta forma o Povo Livre, o PSD retoma a ideia que a Revolução se tratou de uma ditadura e por isso necessitava de outro 25 de Abril libertador, que encontrou a 25 de novembro de 75. E já no 6º aniversário de Abril, no ano do 5º aniversário e a primeira data redonda do 25 de novembro, a única notícia que o Povo Livre reserva a 25 de Abril leva 25 de novembro no título. Apesar do PS e de Mário Soares ter sido o líder civil do 25 de novembro, este acontecimento abre as portas ao PSD para uma disputa pela social-democracia, pelo menos no campo do discurso, com o Partido Socialista. Num editorial intitulado Quem põe em risco a democracia, além da acusação recorrente ao PCP, existe a acusação de contágio e colonização ideológica do PS pelo PCP, sendo este apenas um dos casos onde tal ocorre. A propósito do 5º aniversário, em vésperas das eleições presidenciais, é retomado Yanes e 25 de novembro, mas aqui ele já é apresentado como anti-25 de novembro, por ter então o apoio do PCP nestas presidenciais.
para acabar com o CDS e com a folha CDS, o CDS, então, o único partido que não reivindicava o socialismo e o partido que era considerado útil para cobrir as ideias à direita do PSD, tinha como a sua folha, como órgão de comunicação oficial do partido, a folha do CDS. Nas primeiras décadas, o seu editorial contará apenas com uma folha, como o nome indica, marcado por uma linguagem muito simples, de fácil compreensão. Estas características no que concerne ao estudo das memórias evidenciam uma maior ressonância social da narrativa ampliadas pelo discurso escrito do CDS. Para o Centro Social Democrático, após o 25 de novembro, a fase da Revolução Portuguesa se vivia era a luta entre partidários da democracia e os adeptos daquilo que o CDS descrevia como uma ditadura militar de esquerda. O 25 de novembro, que o CDS responsabiliza 3 organismos: em primeiro lugar, os movimentos de extrema-esquerda, que teriam incitado o golpe; por outro, o PCP, que teria tido a autoria moral das movimentações; e por último, os militares radicais, como Freitas do Amaral apelida aos militares afetos à esquerda e ao PCP. A narrativa do CDS baseia-se na ideia do Partido Comunista teria criado o ambiente radicalizante propício ao golpe, e que estes militares, à última da hora, teriam sido abandonados pelo Partido Cunhal. Os centristas descrevem o 25 de novembro como um acontecimento extrapartidário e extramilitar, advogam que é um dia de unidade popular em defesa da democracia e em defesa da independência. O que se tinha evitado com o contragolpe do 25 de novembro foi a implantação de um regime totalitário pela linha das esquerdas. A esquerda queria silenciar os democratas. Tal não se verifica, não sendo conhecidos movimentações populares massivas no 25 de novembro. É uma afirmação à luz do estudo presente revisionista, comumente exaltado o papel do povo português, e passo a citar: esforço heroico na resistência corajosa às tentativas totalitárias comunistas. Também o CDS se apresenta como uma vítima do processo revolucionário e opressão gonçalvista. E já posteriormente fala em traição para adjetivar o período compreendido entre 25 de abril e o 25 de novembro. Para concluir mesmo, desculpem, então os partidos da direita parlamentar vão ser um dos principais agentes políticos na formação de uma memória da direita da Revolução e do 25 de novembro. O uso público que deram incidia sobre 4 eixos: criminalização e patologização da Revolução, da parte do PSD, disputa com o PS no campo do discurso pela social-democracia, a construção de uma identidade, uma vez que não se reviam nas heranças revolucionárias do confronto político mais preponderante na memória e imaginário político da sociedade portuguesa. E, por último, servia de escape a um sentimento anticomunista herdado da cultura política própria do regime fascista deposto. Será com estas bases que começará um lento processo de alcance de uma hegemonia da memória reacionária do processo revolucionário português. Bom, ficámos com muito pouco tempo, mas temos 15 minutos. E eu ia passar de imediato para a assistência, pedi ajuda. Está aqui a Luísa, ali está, eu não sei, as pessoas terão de se apresentar. Depois ali, ali e ali. Boa tarde, vou tentar ser rápida. E a primeira observação que queria fazer é que foi muito interessante este painel de comunicações na sua diversidade e pluralidade. No entanto, há algumas observações que não posso deixar de fazer, nomeadamente ao Ricardo Marchi. Todos sabemos que há comunicação verbal e não verbal. E quando se chama inventona/intentona ao 28 de setembro, estamos a falar, a introduzir a dúvida sobre o que se passou. Primeiro. Depois,
penso que há outro termo que é usado, que é presos políticos, que é preciso ter bastante cuidado com o termo, o que é que se entende por presos políticos. Está-se a referir aos presos do 11 de março, no qual houve de facto mortos, mas está-se a referir aos presos políticos de direita? Será que as pessoas que aqui estão e que foram visitar, como há bocado ouvi dizer, Dinis de Almeida, ou que foram visitar Almada Contreiras, ou que foram visitar Miguel Judas à prisão, os consideram presos políticos? Cuidado, nós chamamos presos políticos normalmente aos presos políticos anteriores ao 25 de Abril. E introduzir aqui nesta conversa, nesta comunicação de um painel científico, a terminologia presos políticos, sem começar por definir o que é que se entende por presos políticos, está a amalgamar muita coisa e está a equiparar gente muito diferente, uma com participação ativa na preparação da Revolução do 25 de Abril, outra sem preparação ativa, mas implicados no 11 de Março, e estamos a pô-los ao nível dos presos políticos e não é anteriores ao 25 de Abril, cujas condições de interrogatórios, de julgamentos e de exercício da prisão política não são minimamente comparáveis ao que se passou depois. Portanto, há um grande historiador, o Marc Bloch, que disse que é preciso ter tato nas palavras, mas eu acho que não é só ter tato, é preciso ter rigor nos conceitos. Terceira observação. A mesma coisa sobre o termo clandestinos, quer dizer, chamar clandestinos aos homens do MDLP, do ELP, do Paradela de Abreu, assim também equiparando-os aos clandestinos que lutaram contra o regime anterior ao 25 de Abril, também exige algum cuidado, não é? Nomeadamente porque estamos a falar de pessoas que terão envolvidas em assaltos a sedes de partidos políticos e que terão sido cerca de 200 quase. Pessoas que incendiaram conteúdos das sedes dos partidos ou incêndios pura e simplesmente sem ser papéis a arder, mas houve mortos. Pessoas que puseram bombas. Já em 76, depois do 25 de novembro, o padre Max e outra estudante de alfabetização morreram num ataque bombista. Portanto, há cerca de 200 casos inventariados de assaltos a sedes, há cerca de 600 incidentes, metendo mais os incêndios e as bombas. É preciso ter um certo pudor, penso eu, a chamar clandestinos a quem fez isto. E há uma pessoa que já contabilizou o número de mortos dos processos revolucionários, que é o Manuel Loff, e eu vou-me calar. O Manuel Loff, numa comunicação que eu já ouvi falar, falou que houve, ao todo, na transição portuguesa, incorporando os mortos na ocupação da sede da PIDGS e os mortos no Ralis e no todo 20. Na transição espanhola, ouvi eu o Manuel Loff dizer 600. Portanto, cada morto é um morto, cada pessoa é uma pessoa, todas são parlamentar, mas há uma diferença entre o 20 e o 600, como o Manuel Loff demonstrou. Muito obrigada. Eu peço só que sejam rápidos na intervenção, por favor. Não, ali. Primeiro estava ali. E depois, sim. E depois ali atrás e depois aqui. Ora então, bom dia, felicitar o painel e em particular a intervenção. Desculpa lá. A intervenção da Marta, a estudante Marta. Ora, esta foi talvez esta intervenção mais enriquecedora que eu ouvi nos últimos tempos e fico muito grato à Marta por isso, sobre a memória do 25 de novembro. Eu ontem perguntava ao capitão de Abril, Vasco Lourenço, e o povo, porque ele tinha-se esquecido, a meu ver, do povo. E esta intervenção da Marta veio colocar o povo, essa componente essencial, sem a qual as coisas não têm sentido, veio colocar o povo também no centro também da Revolução de Abril.
E não foi, e agora passa um segundo ponto, não foi a indisciplina militar que a Europa se empenhou para apoiar os chamados moderados, não foi pela indisciplina que, digamos, reinava nos quartéis. Foi exatamente para contrariar aquilo que viria a ser o projeto plasmado na Constituição de Abril. Foi esse empenhamento dos Schmitts, dessa rapaziada toda do chamado Europa Connosco. Verificamos também que o Partido Comunista continua a ser a força central, hoje ainda, porque de ontem e hoje foi a força mais referida, naturalmente, porque é a força mais consistente, mais coerente, mais consequente. E eu conto, que isso permaneça assim. Lateralmente, diria que o PSD e o CDS designadamente, e também já agora a Iniciativa Liberal e o Chega, foram constituídos sobre os destroços da União Nacional. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora ali atrás. Não, Inácia atrás. E depois aqui. E não tinha mais ninguém inscrito. Sim, eu também queria levar a intervenção da Marta, que gostei bastante de complementar com aquele do Manuel Love. E parece-me que, quando vocês estavam a falar do 25 de novembro, infelizmente na Itália não houve um 25 de novembro, portanto tive-se que esvaziar-se o 25 de abril. É um processo, de facto, como dizia o Manuel Love, é um processo que põe mais a tónica numa engenharia constitucional, dizer uma democracia liberal, tens de estabilizar, equilíbrio dos partidos, e tirar de toda esta dinâmica a questão do conflito. Não? Tu a chamas de revolução e a chamaria de conflito. Ou seja, o 25 de abril italiano, que é filho de uma luta de resistência durada 2 anos, onde os comunistas eram a parte preponderante, e hoje em dia os comunistas desapareceram completamente. Os protagonistas daquela luta já não estão. Mas eu vejo um paralelo bastante importante. Hoje tende-se a frisar muito mais a ideia da estabilização ou a consolidação democrática e, portanto, neste sentido, o 25 de novembro de 1982, com a integração da Europa, de Portugal na Europa, tirar completamente a dinâmica da Revolução de 74 e 76 ou da resistência na Itália, que foi o grande elemento dinamizador. Mas eu até diria, e concluo aqui porque senão é demasiado longo, parece quase que nesta nova interpretação, quem consolida, quem é o grande patrocinador das democracias, são mais as vertentes conservadoras do que aquelas socialista na Itália no século XIX, ou comunista, ou também aqui em Portugal de 74 e 76, com uma dinamização da Constituição. Mas, de facto, é um fenómeno relativamente europeu, e que eu gostava da Marta, que propõe isto mesmo como quase um algoritmo. Pensar no 25 de novembro obriga a pensar naquela forma. E é difícil sair se tu entras naquela forma de pensar como democratização. Obrigada. Agora aqui, e dizem-me que havia ali alguém também atrás. Portanto, aqui, se faz favor. Eu quero agradecer todas as intervenções e digo isto porque vou salientar uma. Pelo seu rigor e pelo seu interesse, mas quero sobretudo saudar. Eu tenho 77 anos e vivi isto tudo. E vivi-o com os mais diversos contactos, desde a chamada extrema-esquerda até à direita. E, portanto, quero sobretudo saudar numa jovem o rigor e o trazer ao de cima o que foi efetivamente a vivência do 25 de Abril, a Marta Alves Coelho, não é? Quero-lhe agradecer muito isso. Só com uma pequena nota. É que, como eu disse, eu estive envolvido de várias formas em todas as movimentações populares e conheci todos os dirigentes políticos da altura. Até fui colega de muitos do liceu. Portanto, tinha informações de todo o lado. Não é? E
há uma pequena coisa que ou eu entendi mal ou que discordo, é que a ameaça totalitária é uma construção posterior ao 25 de Abril, ao próprio movimento que antecedeu e ao próprio movimento do 25 de Abril e às próprias movimentações populares, não só às políticas. Na realidade, já no seio das movimentações, já não falo nas de direita, falo nas de esquerda, não é? Se falava na possível, sobretudo nas mais basistas e que andavam à volta das comissões de trabalhadores, dos sindicatos mais democráticos, não no sentido posterior, mas no dessa época, mais com poder mais descentralizado, não é? Já se falava que efetivamente havia o risco de o Partido Comunista querer, eu acho que isto era por falta de cultura nossa, não? Querer vir a ter uma posição autoritária e eventualmente tomar o poder. Eu digo que é ignorância porque ignora os acordos de Helsinki, ignora todo o acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas já aí, e vamos cá ver o termo social-fascismo, e isto vem da dissidência chino-soviética, não é? Muitos destes movimentos estavam influenciados pela China, e portanto daí o termo social-fascismo e até social-imperialismo já era usado também pela esquerda. Pronto, eu só queria salientar este ponto para futuras investigações suas, mas mais uma vez sinto que eu já não tenho muitos anos de vida, mas tenho quem continue os mesmos ideais. Muito obrigada. E agora lá atrás e depois passamos para a mesa. Bom dia. Eu tenho só uma frase, é muito simples. Todos nós já participámos em várias iniciativas mais ou menos memorialísticas e com análises históricas, mas é particularmente gratificante ver que duas jovens que não era possível estarem sequer cá no 25 de Abril, se dedicam à investigação deste nosso período histórico e podem perpetuar esta discussão, ainda que ela seja controversa. É muito gratificante e eu dou os parabéns a ambas por terem feito isso. Bom dia a todos, cumprimento-os todos na pessoa da doutora Inácia Rezola e também devo dizer que também tenho 77 anos e também vivi isto tudo. E vivi isto tudo como sargento. Os sargentos na Marinha, eu era da Marinha, tinham quase todos mais de 40 anos. Os meus colegas que também viveram isto tudo já morreram quase todos. Eu tinha 20 e poucos, por uma orgânica interna da Marinha, eu tinha 20 e poucos e vivi isto tudo. Eu ouvi várias vezes os sargentos serem aqui referidos, ontem, sobretudo, e sobretudo os paraquedistas. Eu conheci alguns e posso... porque é que eles nunca foram convidados para isto? Eu nunca ouvi intervenção nenhuma dos sargentos que foram aqui várias vezes e noutros sítios que de facto apareceram em tancos e depois levaram com a espada que estava afiada à espera que alguém se levantasse. Levantaram-se eles, foram eles que levaram com a espada. Por uma questão da orgânica interna também deles. Não era propriamente golpistas, penso eu. Havia um GUI, eu já andei à procura dele, portanto, só vi, portanto, um GUI que era portanto, uma banda qualquer, não aparece o nome dele em mais lado nenhum, mas ele foi recebido por Vasco Gonçalves, tal e qual como José António Azevedo Pereira, parece que fugiu com Durão Clemente ou com outros para Angola, mas deve andar por aí. Porquê é que esta gente nunca foi, nunca apareceu, se foram eles os culpados? Depois referir aqui que ontem, pela intervenção de Anicete Afonso, foi referido aqui um homem que quase nunca era referido. Aparecia referido o José Eduardo de Coimbra, oficial, Joaquim dos Santos Pires Alferes,
penso que era Alferes, sim. E nunca aparecia José Albertino Bagagem, que estava dentro da Polícia Militar, em cima do Unimog 404 do RI de Queluz, e que também morreu e nunca é referido. Depois também o Joaquim Carvalho Luís, que há bocado foi aí referido os mortos no Ruralis, eu penso que foi só um e foi este. Portanto, agora, a propósito deste painel, houve uma intervenção acerca de Vítor Ribeiro, que ia ao lado de Jaime Neves, em cima de um chaimite, para atacar. Este homem era civil. Como é que um civil vai com fardado ao lado de Jaime Neves, em cima de um carro de combate, para atacar outra unidade? Era só esta pergunta que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora aqui na mesa vamos fazer em sentido inverso e, portanto, eu pedia se a Yara quer intervir, se quer fazer algum comentário. Então, Ricardo Marchi, íamos fazer em sentido inverso. Ok. Tá bom, obrigado. Bom, muito rapidamente, eu tento sempre de ser bastante rigoroso nas palavras que utilizo. Utilizai a dupla inventona, intentona para o 28 di settembre, perché è un debate ainda aberto na storiografia portuguesa, perlomeno. Eu considero che o 28 di settembre non fu una tentativa di golpe militar para restaurar o regime anteriore ao 25 de abril. Acho sì che 11 de março fu uma intentona militar para ganhar com as armas a relação de forças. Portanto, utilizai até os dois termos. Não disse que o 28 de setembro é só uma inventona. Diz inventona, intentona para sublinhar o debate que há na historiografia. E até eu costumo, come historiador, não escrever evangelhos, ou seja, não dar a palavra de Deus aos meus leitores, mas tentar depor a dúvida até, que acho que é o papel de um historiador sobre questões tão complexas e tão próximas aos nossos dias. Em relação aos presos políticos, bom, eu diria que não é pelo facto que havia preso político durante regimes fascistas que fora do regime fascista não há presos políticos. O próprio relatório das sevícias e a comissão constituída pelo Conselho de Revolução fala de presos de cariz político e não foram só algumas dezenas apanhados com a pistola fumante na mão. Foram centenas de pessoas presas depois do 25 de abril de 1974 em várias ondas, principalmente porque identificadas com a direita portuguesa. Tanto que muitas delas nem tiveram culpa formada, muitas delas nem foram interrogadas, estiveram na cadeia vários meses e foram depois libertadas, dizendo, bom, acabou o período revolucionário, portanto podem voltar para casa. Portanto, não vejo por que não se possam chamar de presos políticos, uma vez que o próprio Conselho da Revolução lhe deu este nome, e o facto que haja preso político no fascismo não quer dizer que não há preso político em regime não fascista. A mesma coisa se passa pela clandestinidade. O MDLP e o ELP eram redes clandestinas perché atuavano a scuras, a secretas. Non è per il fatto di avere militantes clandestinos durante il regime fascista che non ha militantes clandestinos fora do regime fascista. Que dizer, parece-me toda a terminologia que é usada para organizações e para pessoas dentro do regime fascista não pode ser utilizada fora perché è un'offensa para os antifascistas. É um bocado ridículo, desculpa lá. Muito obrigada, Manuel. Comentário ou uma resposta, no fundo, ao comentário que o Goffredo Adinolfi fez sobre, pelo menos aquilo que eu mais retive, que é a intenção por parte da direita portuguesa, de conservadores e liberais, de tentarem posicionar-se como construtores da democracia. O problema histórico das direitas portuguesas desde o 5 de outubro de 1910 é terem essa evidente dificuldade. Historicamente, as famílias das direitas portuguesas desde 1910 estão permanentemente no campo, em situações de oposição a regimes que se descrevem ou pretendem ser liberal-democráticos. No caso, evidentemente, da atual democracia, uma democracia claramente muito mais avançada do que o regime do 5 de outubro, as direitas colocaram-se permanentemente ou contra estes regimes ou na construção de regimes claramente antidemocráticos.
democráticos. O problema está, pergunta, mas todos os setores da direita, nomeadamente nos últimos 50 anos, são, pelo menos a partir da fase final da ditadura salazarista do regime fascista em Portugal, todos eles se posicionam no campo antidemocrático. Aqui, em duas destas comunicações, e na minha em concreto, foi sublinhado que uma pequena parte, muito pequena parte das direitas, no período da ala liberal, se posicionaram numa atitude crítica com a ditadura, o que não implicou nunca, como bem sabemos, que a ala liberal alguma vez tivesse feito convergência efetiva com aquilo que era a oposição democrática em Portugal. O drama, se é que é drama, o drama simbólico das direitas portuguesas é procurar alguma data que se agarrar para tentar uma genealogia da natureza democrática. Lamento, mas historicamente não a têm. E a única data que se tem agarrado, que é um enormíssimo equívoco, é o 25 de novembro de 1975. Se pudessem agarrar, como eu digo, outra coisa é, se nós analisarmos nos feriados nacionais, dentro do que é a agenda de comemorações do Estado português, aqueles aos quais, historicamente, as direitas ou os setores conservadores em Portugal se agarram, bom, é o 1º de dezembro, com o insucesso popular que tem. 1º de dezembro não é, que eu saiba, desde há muito tempo, desde sempre provavelmente, ou pelo menos no século XX, uma data minimamente popular. E em segundo lugar é agarrarem-se, isso sim, com muito mais capacidade, por via militar, agarrarem-se ao 10 de junho. Ao dia de Camões e de Portugal, e transformando verdadeiramente, nos últimos, desde que os presidentes da direita tomaram conta da presidência da República, e tudo indica que vão continuar, ou seja, com Cavaco Silva primeiro e com Marcelo Rebelo de Sousa, agarraram-se ao 10 de junho, transformaram o 10 de junho no dia dos combatentes, dos ex-combatentes. Mas nada disto faz uma genealogia democrática da direita portuguesa. A única coisa que podem fazer é através da teoria, através da interpretação da Revolução como uma tentativa totalitária ou diretamente como um regime totalitário, descrever o período revolucionário como regime totalitário, entender que a construção da democracia se lhes deve a eles, porque foram eles que combateram o totalitarismo no movimento popular no norte e centro e nas ilhas norte e centro do país e nas ilhas, e finalmente no 25 de novembro tiveram, na opinião deles, na interpretação deles, um papel significativo que tudo indica nem sequer tiveram. Obrigado. Obrigada. Primeiramente, perdão, está complicado se calhar. Se parasse de fumar era mais fácil. Primeiramente agradecer as palavras doces que disseram e também colocar num ponto que foi mencionado, que era nem eu nem a Yara teríamos a possibilidade de estar aqui não fosse o 25 de Abril e toda a prospeção que se fez no pós, e portanto a partir daí agradecer também a todos os que tiveram um papel ativo, quer no 25 de Abril, quer depois na manutenção da democracia portuguesa como aquilo que ela é hoje, e portanto direto ou indiretamente deram a possibilidade de ambas estarmos aqui. Creio que falo por ambas quando digo muito obrigada, e uma salva de palmas para vocês, porque genuinamente acho que merecem. Muito obrigada. E só querendo então ser o mais sucinta possível e tocar nesse ponto da componente de ser utilizado o meio que fantasma do PCP e a ideia de um regime autoritário de esquerda como meio de contrapor aquilo que foi o regime autoritário de direita que tivemos em Portugal a vingar durante 48 anos. Sim, ele já vigorava, e essa ideia de uma possibilidade de um golpe de Estado efetuado pelo PCP já vigorava antes do 25 de novembro e já existia esse medo. Nunca foi materializado em nada e não existe qualquer tipo de provas que o PCP pretendesse fazer tal coisa, não existia qualquer tipo de organização, mas de facto existia esse medo, e era só para agradecer esse intuito e dizer que pronto, foi uma lacuna minha nesse sentido. Muito obrigada pela correção. E agora então vou só passar. Não? Ok, pronto. Então novamente só agradecer e é isso. Pronto. Continuando aquilo que a Marta estava a dizer, já foi aqui dito e repito que as afirmações do perigo que se vivia de uma tomada de poder por parte da esquerda militar e também por parte do PCP carecem de densidade historiográfica e crítica, bem como o envolvimento do Partido Comunista Português nos acontecimentos do 25 de novembro, e relembrar que o próprio PCP participa numa contenção concertada do acontecimento, e era só isto que eu queria acabar por dizer, e pronto, obrigada a todos também pela vossa participação. Muito obrigada.
Resta-me agradecer a todo o painel, a assistência, e queria terminar citando aqui o Francisco Bairrão Ruivo, que nestes dias publicou um dos mais interessantes textos sobre esta data. Pode celebrar-se mais a Revolução ou a sua contenção, mas não se pode alterar ou manipular a história. Muito obrigada.